Olá, bom, eu quero falar com você hoje sobre crianças de 7 a 14 anos com muito acesso de raiva, né? De não aceitar, ouvir não. Se você passa por essa dificuldade com seus filhos, será interessante ficar até o final desse vídeo. Eu sou Sandra Martinhago, criadora do método PCR e presidente do Instituto Nefesh. Então, me falaram sobre esse comportamento de crianças nessa idade e o que pode estar acontecendo. Então, vamos entender um pouquinho o que acontece com os nossos filhos nessa idade, para que a gente possa, então, saber o que trabalhar, o que a gente esperar, o que realmente você pode exigir e o que você pode estar atento às necessidades, aos conflitos emocionais dessa idade. Então, essa idade de 7 a 14 anos, nós vamos estar falando de crianças que vão estar desenvolvendo o sentido da visão. O que é desenvolver o sentido da visão? Os olhos dela começam a se abrir para o mundo externo, para o que está acontecendo do lado de fora. Então, já não é tão comum agora, né, porque as crianças começam a sair de casa para a escola muito mais cedo, mas antigamente a idade de sair de casa pela primeira vez para ir para a escola era aos 7 anos de idade. Então, a gente diz que essa idade é a idade de rompimento de fronteiras. É o momento em que eu vou sair dos muros da proteção da minha casa e vou entrar nesse mundo externo, fora dessa proteção, fora desse cuidado maternal, porque até agora eu estava ali com a mamãe me protegendo, um pouco indiferenciado, né, vendo o mundo a partir do mundo da mamãe, mas agora não, agora eu tenho que ir para fora, eu vou conhecer novas culturas, novos métodos, novas pessoas, novos jeitos de lidar com o mundo, então vai ter muita coisa diferente daquele mundinho que eu estava. Então, a criança começa a desenvolver esse sentido da visão, de perceber, de olhar, de reparar, de fazer comparações, mas a gente precisa lembrar que a criança ainda ela não tem aí elementos cognitivos para dizer o que é certo ou o que é errado. Ela ainda está sendo modelada, ela ainda está sendo condicionada. É isso mesmo, nós condicionamos nossos filhos a acreditar naquilo que a gente quer que eles acreditem. E qual é o grande medo que a criança vive nessa fase? Então, o medo é da aproximação. Então, dependendo de como as pessoas de fora vão se aproximar dessa criança, como vai ser essa relação com o externo, pode gerar, então, esse medo da aproximação e ela pode se fechar a esse mundo externo. E agora, o que acontece muito aqui, então, a gente ouve dizer assim, meu filho não aceita não, meu filho está muito rebelde, ele está tendo muita raiva nessa fase da idade. Tá, então agora nós vamos precisar dar uma paradinha e fazer um olhar para como está a vida do papai. Tá? Dos 7 aos 14 anos, a criança vai copiar um modelo de lidar com o mundo externo com o papai. Agora, imagine só, se essa criança, nesse momento, ela vai copiar os modelos do pai, do mundo externo, o que ela ouviu, o que ela ouve sobre o comportamento do papai? O que falam sobre como o papai lida com as pessoas, como o papai lida com o trabalho, como o papai lida com o dinheiro? A mamãe, ela tem orgulho do papai? A mamãe, ela olha para o papai e ela aposta, ela valoriza? Ou eu tenho aqui uma mãe que critica, que desdenha, que diminui, que humilha? Então, cada vez que a mulher faz isso ao seu marido nessa fase, de 0 aos 14 anos, ela pode atrapalhar aí a autonomia da criança. O que é essa autonomia? Porque, nesse momento, a criança vai precisar
desenvolver as suas atitudes, a sua autonomia com esse mundo externo. E ela está copiando isso do papai. Se esse papai não é uma boa referência de autonomia com o mundo externo, essa criança vai ficar um pouco perdida, porque ela está começando a se desvincular dos modelos internos copiados da mamãe. Então, do 0 aos 7 anos, ela copiou esse mundo interno da mamãe, o que a mamãe sente, o que a mamãe pensa, os comportamentos da mamãe. Então, ela aprendeu a lidar com o mundo interno a partir do que a mamãe e de como a mamãe lida com o mundo externo. E agora, o mundo interno. E agora nós temos o mundo externo copiado do papai. E se os pais, nesse momento, não ajudarem essa criança a ter autonomia, né, elas poderem decidir alguma coisa, é muito provável que essa raiva, esse comportamento opositor que está surgindo agora, aconteça, tá? Porque nós temos estendido muito a adolescência das crianças e essa autonomia que deveria acontecer dos 7 aos 14 anos, está acabando acontecendo lá aos 28, 30 anos. Né? Então, nós precisamos retomar essa autonomia. O que é essa autonomia? É essa criança ter, sim, alguma coisa para administrar, alguma coisa para ela ser responsável, ela ter um valor financeiro para que ela cuide das necessidades básicas dela. E qual é a necessidade básica de uma criança dos 7 aos 14 anos? Doce, bala, brinquedo, shopping, cinema, pirulito, sorvete, hambúrgueres, N coisas que os meus coleguinhas fazem na escola. Então, ela precisa, sim, começar... O sucesso financeiro, por exemplo, do seu filho começa nessa idade, dos 7 aos 14 anos. A autonomia que ele tem para gerenciar o pouco dinheiro que lhe é oferecido. Então, você precisa desenvolver agora algum tipo de autonomia para a sua criança. Né? Algum tipo de forma para que essa criança realmente possa se desenvolver, possa ter essa autonomia. E a consciência que essa criança começa a ter, então, é uma consciência do social. Ela começa a perceber pessoas diferentes, ela começa a ver que ela chega na escola e alguns pais chegam, abraçam, beijam e deixam, ai, filhinho, eu te amo. E lá na minha casa, o papai não abraça, não me beija, não me diz eu te amo. Então, logo o papai não me ama. E está vendo que isso é uma percepção distorcida da realidade. Não é porque o papai não me abraça, não me beija, não me diz eu te amo, que ele não me ama. Mas essas comparações começam a aparecer. Eu digo que é nessa fase da idade que a gente descobre que é pobre, né? Quem é pobre, ou que a gente descobre que existem pessoas que têm mais dinheiro do que a gente, mais possibilidades do que a gente, e aí nós começamos a fazer essa comparação. Então, imagina o sofrimento que é para essa criança viver as diferenças do mundo. E é aqui, gente, que nós vamos ensinar os nossos filhos a respeitar as diferenças. Nós vamos ensinar os nossos filhos a respeitar credo, a respeitar cultura, a respeitar a opção sexual, a olhar para aquilo que é diferente. Então, eu posso ter, sim, as minhas regras, os meus valores, as minhas crenças familiares, mas eu preciso também respeitar as crenças, os valores das outras pessoas, das outras culturas, e isso não pode criar agora um conflito. Né? E o que os pais precisam observar nesse posicionamento, nessa entrada no mundo externo, nesse desenvolvimento da autonomia, o comportamento do meu filho, ele é uma afronta, né, aos valores da casa, ele é uma afronta à minha pessoa, né? O meu filho, para querer o que ele está querendo, ele está vindo com uma agressividade, ele está me batendo, ele está querendo ganhar no grito, ele está querendo ganhar no choro. Então, talvez aí valha a pena os pais buscarem uma orientação
né, de como eles vão tratar, de como eles vão lidar com essa criança, de como eles vão crescer. Porque, às vezes, os pais podem estar muito imaturos para lidar com essa fase, porque talvez tiveram problemas de autonomia ou nem tiveram autonomia na sua vida, e aí fica muito difícil ensinar os filhos a ter autonomia. Então, primeira coisa, eu preciso verificar se eu estou tendo autoridade paterna, porque amigos, seus filhos podem ter um mundo, um monte, tem muita gente nesse mundo para ser amigo dele, mas pai e mãe, ele só tem a oportunidade de ter o seu modelo, quem você é, o jeito que você é, ele não vai ter dois pais e duas mães. E mesmo que a criança seja adotiva, o modelo de pai e mãe é o modelo dos pais cuidadores. Então, esse é o pai e a mãe, esse é o modelo, e esse modelo precisa ser tão respeitado quanto o outro. Então, eu preciso estar atento a esse movimento que está tendo aí. O meu filho me tira a autoridade, ou eu nem sei qual é a minha autoridade. E esse é o momento que eu preciso deixar, principalmente se o filho for homem, eu preciso deixar esse filho fazer esse embate com o pai, porque 14 anos, 12, 13, 14 anos, aí ele está começando a ser um homenzinho, né? Uma miniatura de homenzinho. E no sistema biológico pode haver aí uma competição de macho, né? Nós não podemos esquecer que nós somos animais. E essa briga no ninho dos machos pela fêmea, ele é saudável, ele não é algo assim que, desde que não vá para a pancada, porque aí já está mostrando uma disfunção paterna e não uma disfunção dos filhos. Então, nós pais, se estamos vivendo momentos de agressividades dentro do lar, nós precisamos de ajuda. Talvez não é nem a criança, somos nós mesmos que precisamos mais ser orientados. Mas essa disputa de território, de autoridade, de se impor, de autonomia, ela é saudável. Então, quando a criança estiver desenvolvendo autonomia porque tem almoço e tem um lanche, e a criança quer comer um lanche, e a mãe diz, não tem que ser almoço. Então, às vezes, a mãe e o pai, ela precisa prestar atenção que tem dias que até nós acordamos e a gente não quer almoçar. A gente quer comer um lanche, a gente quer comer uma coisa diferente, parece que o arroz, o feijão, ou a comida daquele dia não é o que eu quero comer. Então, eu posso também respeitar, de vez em quando, essa saída da rotina, deixar que essa criança comece a ter autonomias no que comer, né? Um dia ou outro, autonomia para ficar até mais tarde. Então, ter as regras claras, às vezes, esse transpassar de limite, né? Esse transbordar de rio que o adolescente faz, é porque o pai e a mãe não têm limite. Quem não tem limite é o pai e a mãe, não é a criança, porque é saudável que a criança ultrapasse o limite, que ela provoque um espalhamento de água aí, ela dá aquela transbordadinha. O que não pode ser uma avalanche. O que não pode ser é esse transbordar da criança destruir toda a estrutura familiar. Então, deixar que a criança possa transbordar um pouquinho é saudável, porque ela vai estar buscando autonomia, decidindo algumas coisas. Então, de vez em quando, decidir uma roupa, decidir um calçado, desde que esteja dentro do contexto familiar, né? Eu lembro uma vez que eu saí com os meus filhos, mais ou menos nessa faixa de idade, para comprar roupa, e eles queriam uma calça específica da marca tal. Aí eu cheguei e disse assim, olha, o dinheiro que a mamãe possui é X. Com esse dinheiro, você pode comprar 3 calças Y. E com esse mesmo dinheiro, você pode comprar uma calça X. Então, você decide se você quer ter uma calça X de marca
ou você quer ter 3 calças X de outra marca, que dê esse valor, é esse valor que você tem. Então, eu deixei nas mãos deles a autonomia para escolher quantas peças de roupa eles queriam. Então, não é 3 calças de marca, não. O valor é X. Você pode dispor disso como você quiser. Vai escolher errado, vai precisar no dia seguinte, vai, mas eu preciso deixar o meu filho ter autonomia agora, dos 7 aos 14 anos, porque se ele não fizer essa experiência agora, aos 22, quando você quiser que ele tenha autonomia, quando você quiser que ele decida as coisas, ele não vai saber, sabe por quê? Porque você não ensinou, porque você não permitiu. Então, a gente precisa ver quem que realmente está precisando de orientação nesse momento. Os adolescentes ou o pai e a mãe. Tá, e eu tenho uma solução para isso, uma coisa que você pode fazer para ajudar o seu filho nesse momento. Então, qual seria a solução para o seu filho? Se você for lá no site do Instituto Nefest.com.br, você vai encontrar lá um CD, A Arte de Lhe Devolver a Si. Esse CD é um CD para trabalhar as liberações das memórias emocionais de separação e as memórias emocionais de culpa. As memórias emocionais de separação vão desenvolver vínculos e a desativação das memórias emocionais de culpa vão desenvolver autoestima. Então, o que eu sugiro? Adquira esse CD e coloque para o seu filho escutar um pouco antes dele dormir, antes dele cair no sono. Esse CD dura em torno de 1 hora e não tem nenhum problema que ele durma. É até bom que isso acontece, porque aí a nível subconsciente, no sono REM dele, né, você vai conseguir, então, fazer essa desativação das memórias emocionais. Coloca isso aí por, no mínimo, 28 dias, à noite pode ser baixinho para ele escutar. Verifica esse posicionamento de dar autonomia para essa criança e depois vem aqui nesse vídeo no YouTube e escreva quais foram as vantagens que você teve com isso. E se você gostou desse vídeo, se você acha que ele tem informações relevantes para os pais que têm um filho nessa idade, faz assim, clica aí no curtir, vai lá no inscreva-se, tá? Lá, vai no joinha, dá um joinha, vai no inscreva, clica no sininho aí, e todas as vezes que eu estiver postando algum vídeo, alguma informação, você vai ter de primeira mão essa informação. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, 18 minutos, mas eu espero que a informação tenha sido de grande valia para você. E escreva aí se você gostou, se você não gostou, que informação foi legal para você, deixa seu comentário, tá? E se tiver mais alguma dúvida a respeito disso, escreve aí numa outra oportunidade, eu faço um próximo vídeo para você. Um grande abraço, Nefest, você melhor.